Nós vamos começar hoje à noite algumas pregações a respeito de Abacuque, no livro todo. Nós vamos por partes. E hoje à noite é mais uma introdução, tá bom? Para a gente entender bem o que significa esse texto para nós. Abacuque capítulo 1, versículos 1 a 4. Então a Bíblia diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Com certeza, alguns de nós, quando nós lemos somente esses 4 versículos, nós já entendemos um pouco do contexto. E a gente consegue perfeitamente fazer um paralelo com a atualidade. É muito importante, irmãos, nós entendermos o texto bíblico, porque é o que nós entendemos da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai usar para transformar e trabalhar na nossa vida. Ele não pode usar aquilo que nós não conhecemos, por isso é importante estudarmos e entendermos a Bíblia. E o livro de Abacuque, ele começa dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Então ele viu, ele teve uma visão, Deus mostrou algo para ele, e é colocado aqui como peso. Talvez alguma Bíblia aqui tenha outra palavra, advertência, veredito, sentença, porque é a mesma palavra. Peso, sentença, advertência, né? O livro de Abacuque, ele revela a pessoa de Deus como sendo o justo juiz, aquele pelo qual nada passa desapercebido, aquele que dá a cada um de acordo com as suas obras. E nós vamos ver nesse livro que ele traz uma dura sentença para Jerusalém, por causa da sua desobediência. Por isso ele começa dizendo, peso que viu, a sentença. Então, algo já foi decretado aqui, e o profeta, ele é revelado a ele aquilo que o Senhor já havia decretado para a cidade de Jerusalém. Tá? Então, é disso que se trata. Agora, já que existe uma sentença, a qual o justo juiz já determinou sobre Jerusalém, então a pergunta importante, muito importante que nós temos é: o que Jerusalém fez para que recebesse essa dura sentença de julgamento? O que será que aconteceu? Agora, se nós quisermos entender mesmo a mensagem de Abacuque, e é muito importante para nós entendermos isso, nós precisamos entender melhor o motivo pelo qual levou o profeta a receber essa visão do Senhor, porque foi importante Deus registrar na palavra dele essa visão, e o que isso tem a ver com os nossos dias. Mas para podermos fazer esse paralelo, para a gente entender a mensagem, porque nós precisamos ler a Bíblia e fazer uma aplicação para nós no final. Mas para podermos fazer essa aplicação, nós precisamos entender o contexto. E hoje à noite, eu peço a sua paciência, nós vamos estar vendo alguns textos importantes para que nós possamos entender juntos o contexto da época, o que aconteceu no povo de Jerusalém, para que eles recebessem essa sentença do Senhor, para que eles recebessem esse julgamento. E aí, no final, nós vamos entender que um dos objetivos que Deus deixou registrado isso, é para que nós também aprendamos com o erro daquele povo, para que nós não caiamos no mesmo erro que eles caíram. Esse é um dos objetivos do livro, e nós vamos ver sobre isso,
tá bom? Mas para a gente entender um pouco melhor, depois nós vamos voltar e fixar brevemente nesses 4 versículos, mas antes disso, nós precisamos entender o contexto, né? Por que foi escrito esse livro? Por que Jerusalém foi sentenciada? Por que o justo juiz, Deus, ele bateu o martelo, dizendo que eles receberiam uma sentença, e é essa sentença que Abacuque recebe, a visão dessa sentença. Para nós entendermos isso de uma forma melhor, e eu queria muito que a gente entendesse o contexto, porque entendendo o contexto, você vai entender todo o livro. Então nós precisamos entender o contexto, e para entendermos esse contexto, nós precisamos traçar uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Então considera que isso é uma linha do tempo, e nessa linha tem vários acontecimentos ali. Não é? Tanto no passado quanto no presente, todos os eventos bíblicos, eles estão nessa linha, de Gênesis a Apocalipse. Mas nessa linha, então, nós temos a história de Israel. Nós sabemos, agora, os eventos mais importantes que nos interessam para entendermos esse livro. Um dos eventos mais importantes é o fato de que em 1445, espero que não esteja muito pequeno, para os irmãos lerem aqui na projeção, mas em 1445, o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão no Egito. Lembra desse contexto, lá em Êxodo? O povo de Israel ficou mais de 400 anos escravizados no Egito, e aí Deus ouve o clamor do povo e levanta um homem surge para poder ser usado por Deus como instrumento para a libertação do povo. Qual que é o nome desse homem? Moisés, exatamente. Então Deus levanta Moisés para ir e libertar o povo. Mais adiante nós temos o fato de que Deus propôs bênçãos para todo Israel através da obediência. E isso você encontra nos capítulos 28 a 30, especialmente nos capítulos 28, 29 e 30 do livro de Deuteronômio. Ou seja, eles foram libertados do Egito depois de mais de 400 anos, né? E aí então eles precisavam de leis para direcionar suas vidas, para que eles pudessem ter uma boa conduta, não somente diante de Deus, mas também diante dos outros. E aí então Deus deixou várias leis com relação a essa conduta, né? A saber como eles deveriam se comportar diante de Deus e também diante do seu próximo. E nessas leis que Deus deixou, Ele escreveu algumas coisas muito importantes que nos dá uma luz para podermos entender o porquê que eles receberam uma sentença no livro de Abacuque. Alguns desses versículos, você pode abrir lá comigo em Deuteronômio capítulo 28. E aí você vai entender de uma forma mais clara o que Deus desejou que eles fizessem e o que eles deixaram de fazer, que fez com que eles ficassem reprovados diante do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, nós vamos olhar alguns versículos principais aqui, mas como sempre eu digo, encorajo você a ler todos esses capítulos em casa, capítulos 28, 29 e 30, você vai ter um entendimento muito melhor sobre essas coisas. Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1, olha só então o que Deus começou a determinar para o povo de Israel. Deus deixou várias leis ali, e aí então, dentre essas instruções, olha o que Deus diz com relação a essas leis. Deuteronômio 28, versículo 1. E será que, tem uma condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É uma promessa. Para que eles pudessem ser exaltados diante de todas as nações da terra, saírem como vencedores diante das demais nações, eles precisariam fazer o quê? Obedecer à voz do Senhor, obedecer esses mandamentos. Versículo 7. Uma promessa: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Esses inimigos chegariam até Israel, mas Israel botaria esse povo para correr, porque o Senhor é o Deus dos exércitos. Eles chegariam por um caminho, mas iriam embora por 7 caminhos, ou seja, eles iriam fugir dispersos pelo mundo. Por quê?
porque Deus estava com Israel e o Senhor é que dava essa vitória ao povo de Israel. Versículo 13. Continuando essas promessas pela obediência. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardares e os cumprir. Cauda? Não, seriam cabeça. Estariam por baixo? Não, estariam por cima. Eles seriam exaltados, seriam maiores do que as demais nações, se obedecessem à voz do Senhor. Na verdade, eles não tinham poder nenhum em si próprio. A nação não tinha poder nenhum em si, mas o poder que ela tinha vinha do Senhor dos Exércitos, né? Versículo 15. Então nós tivemos bênçãos, agora vem maldições pela desobediência. Será, porém, que, preste atenção, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, o que vai acontecer? Então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E aí ele começa a dizer: maldito o fruto do teu ventre, a tua terra será maldita, os teus filhos serão malditos, tudo o que vocês fizerem serão malditos, e o Senhor não vai estar com eles. É o que ele diz aqui. O versículo 30, pula para o versículo 30 a 33, olha só. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Por quê? Porque outro tomaria aquilo que era deles, se eles deixassem o Senhor. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Ou seja, eles perderiam tudo o que tinham. Versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo. Olha que importante essa informação. Os teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles se desfalecerão todo o dia. Porém, não haverá poder na tua mão. 33. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Consegue enxergar aqui que Deus está dizendo? Deus está dizendo para o povo assim: olha, vocês obedecem a minha voz, obedecem os meus mandamentos, me servem, servam o Deus de Israel, vocês serão abençoados. Mas se não servirem a Deus, se escolherem desobedecer, então outra nação virá a ti, tomará tudo aquilo que você tem, inclusive os teus filhos. É isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Versículo 45. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os teus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Então vê que a causa de tudo isso, de todas essas maldições, é a desobediência ao Senhor. E irmãos, quando nós trazemos isso para o nosso coração, nós entendemos que até hoje as bênçãos de Deus, elas sempre são condicionadas à nossa obediência. Quer ser abençoado por Deus? Obedeça ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor, se submeta com humildade à palavra de Deus, né? Versículo 48, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Olha que, presta atenção nisso, vou ler de novo. Assim servirás a teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Com fome e com sede, e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Ou seja, eles seriam presos. Mas uma informação muito importante para nós aqui é que o Senhor enviará contra ti. Quem enviaria uma nação inimiga para corrigir o povo? Deus. Nós vamos ver, irmãos, no livro de Abacuque, que Deus, ele usa quem ele quiser, inclusive os inimigos, para trabalhar no seu povo. Deus pode usar até mesmo os inimigos dele próprio,
para que o seu povo seja edificado, para que o seu povo cresça, para que o seu povo aumente na fé e na confiança no Senhor, e até mesmo para que o seu povo seja corrigido pela sua desobediência. O fato é que Deus, ele pode usar os inimigos para fazer isso. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Versículo 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Ou seja, uma nação estrangeira, que você não vai entender a língua dessa nação. Uma nação de longe, de outra terra, de outra língua, da extremidade da terra, o Senhor levantaria uma nação estrangeira, que nem mesmo o povo de Israel não saberia nem mesmo a língua dessa nação. Simplesmente eles seriam invadidos e seriam tomados. Os filhos seriam levados, os bens seriam saqueados. Tudo por quê? Por causa da desobediência do povo de Israel. É o que Deus deixa claro aqui. Versículo 52. E sitiar-te-á, ou seja, vai te cercar, essa nação ela vai te cercar, ela vai fazer, vai estar ao seu redor, você vai ficar cercado em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará ou te cercará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. Quem tem dado a terra? O Senhor Deus havia dado a terra ao povo de Israel. Mas pela desobediência, Deus levantaria um povo, uma nação inimiga, uma nação de longe, estrangeira, que nem a língua era conhecida pelo povo. Essa nação viria de longe, cercaria a cidade e tomaria tudo que é deles. Tomaria tudo que é deles. E para finalizar esse trecho, vira para o capítulo 29, versículo 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então Deus faz uma aliança com o povo. E essa aliança, ela é novamente repetida no capítulo 30. Porque a gente não vai ler, mas se você observar o capítulo 30, você vai ver que Deus, ele diz especificamente: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor e amá-lo com todo o vosso coração. A maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor e não amá-lo com todo o seu coração, mas antes disso, servir a outros deuses. E esse mesmo Deus do povo de Israel, que colocou diante deles a bênção e a maldição, a vida e a morte, é o mesmo Deus que coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção, se nós obedecermos os mandamentos do Senhor. A maldição, se nós não obedecermos. Afinal de contas, tanto para crente quanto para descrente, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, sempre. Pecado sempre traz destruição, sempre traz morte. E a questão é que pecado é desobediência ao Senhor. Sempre. Pecado é desobediência a Deus. Sempre que desobedecemos a Deus, nós pecamos. E aí, se nós não nos arrependemos diante do Senhor, sempre, inevitavelmente, o resultado é a morte. Nós não vamos morrer espiritualmente, claro, porque nós somos salvos em Cristo, mas os resultados sempre são desagradáveis. Então, Deus faz uma aliança e propõe ao povo a obediência, a bênção pelas obediências. Pela obediência. Se eles não obedecessem, Deus levantaria uma nação que tomaria tudo que era deles. Andando um pouquinho na nossa linha do tempo, um próximo evento que nós encontramos que é muito importante para nós é a divisão das tribos. No ano de 922, mais ou menos, antes de Cristo, um rei tolo, insensato, chamado Roboão. Se você quiser ler 1 Reis capítulo 12, narra essa história. Esse rei Roboão, pela sua insensatez e tolice,
infelizmente, ele causou a divisão das tribos. A tribo de Israel, né, a nação de Israel, ficou dividida. Então ficou dividida dessa forma. Então agora você não tem mais um povo, mais dois, porque houve um racha ali. Então você tem agora um reino que ficou ao norte, que é o reino de Israel, cuja capital, a cidade mais importante ali é a cidade de Samaria. E você tem agora o reino do sul, que é o reino de Judá, cuja capital, a cidade mais importante ali, é a cidade de Jerusalém. Então agora, o povo de Israel, que era uma nação, agora se tornou duas, por causa desse rei. Então agora você tem o povo de Israel ao norte e o povo de Judá ao sul, entende? Então houve essa divisão, infelizmente. Mas esse padrão de Deus para a obediência foi dado para todo o povo. Mas como nós somos pecadores, o povo escolheu não servir ao Senhor. E nessa linha do tempo, então, houve um problema. Por isso que essa linha sobe. Porque houve um problema ali. Em 722 a.C., o povo de Israel, ou a cidade de Samaria, desobedeceu os mandamentos do Senhor e foi invadida pelos assírios. Ela foi invadida pelos assírios. Essa informação você encontra em 2 Reis, capítulo 17. Foi invadida. Os assírios invadiram a cidade de Samaria, que estava no reino de Israel, ao norte, e tomou tudo que era deles. Pegou esse povo e levou para a Síria para ser escravo. O que Deus havia dito em Deuteronômio? Se vocês não me obedecerem, virá outra nação, levará tudo o que é de vocês e vocês servirão essa nação. Irmãos, é muito interessante e importante para nós entendermos o quanto Deus é sério quando Ele fala alguma coisa. Deus é sempre sério. Então nós temos que aprender essa lição. Gálatas 6,7 é um versículo que está na Bíblia e nós não podemos desconsiderar, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Israel, Samaria, ceifaram aquilo que eles plantaram. Foram levados como escravo. O reino do norte, então, escravizado. Sobrou o reino do sul, Judá, Jerusalém, a cidade de Jerusalém. O povo de Judá, os moradores de Judá, especialmente o povo de Jerusalém, poderiam observar essa situação e eles poderiam atentar para os pecados daquele outro povo e observar, porque certamente eles souberam da invasão. E eles deveriam considerar isso, mas infelizmente não consideraram. E aí o que aconteceu foi que Judá, Jerusalém, né, a cidade de Jerusalém especialmente, também desobedeceu a voz do Senhor. Também desobedeceu a voz de Deus. E isso você encontra em 2 Reis, capítulos 21 a 25. Levantou-se um rei, chamado Manassés. Esse rei muito ímpio, levou o povo a pecar, levou o povo à idolatria. Todo o povo caiu em pecado, todo o povo desobedecendo a Deus. E aí então, o que acontece agora? O que Deus havia dito? Se vocês não me obedecerem, vocês serão levados por uma nação. Agora, nós entramos em Abacuque. Por quê? Porque é justamente essa visão que Abacuque recebe antes do acontecimento. Antes do acontecimento. Essa visão, então, Deus revela a Abacuque a sentença de Jerusalém, ou seja, do povo de Judá, da cidade de Jerusalém. Deus revela para ele. E o que nós vamos ver no livro, irmãos, é que Deus mostra para ele essa sentença. Por isso começou dizendo: peso que viu o profeta Abacuque, sentença que viu o profeta Abacuque. E qual foi a sentença decretada por Deus pelo justo juiz? É que no ano de 586 a.C., se você observou ali, aproximadamente 130 anos
depois que o povo de Israel foi escravo para a Síria, no ano 586, a Babilônia, ela irá invadir o povo de Judá, a cidade de Jerusalém especialmente, por determinação de Deus. Deus faz isso. Então nota que os inimigos, eles se assenhoreiam sobre o povo, não simplesmente porque os inimigos eram maus, mas porque Deus decretou aquilo, Deus enviou aquele povo. Porque como nós vimos em Deuteronômio capítulos 28, 29 e 30, Deus havia determinado isso. Deus havia determinado, por causa do fruto da desobediência. E agora volta lá, por favor, em Abacuque capítulo 1. Agora nós ficaremos só no livro de Abacuque, basicamente. Agora nós entendemos um pouco melhor do que vai estar acontecendo aqui em Abacuque. O povo de Judá, a cidade de Jerusalém, eles começaram, então, os seus pecados desenfreados. A sua desobediência a Deus. Eles escolheram desobedecer a Deus, conforme segundo a Reis, capítulos 21 a 25. Então, esse rei Manassés leva o povo a pecar, os líderes religiosos estavam no pecado, e aí tudo, o contexto histórico desta época de Abacuque, é justamente esse contexto antes da invasão. O povo estava em pecado, o povo estava em desobediência a Deus, o povo não queria saber de Deus, estava apaixonado pela maldade, cada um oprimindo o outro, e ninguém estava nem aí para as leis de Deus. Aquela aliança que Deus havia feito com eles, se me obedecerdes, comerão o bem dessa terra, eles haviam esquecido, se esqueceram da palavra de Deus, se esqueceram de Deus, não queriam saber mais da obediência ao Senhor. Aquela aliança que Deus havia feito com eles, se me obedecerdes, serão abençoados, mas se não obedecerdes, serão invadidos, serão levados escravos por uma nação que vocês nem conhecem a língua. Essa aliança, esse pacto que Deus havia feito com eles, foi quebrado. Eles quebraram. E Deus não se deixa escarnecer. Então, nesse contexto de maldade no mundo, que não está muito longe do que nós estamos vivendo hoje, né? Nesse contexto de maldade que reinava ali no mundo, Abacuque, ele chega diante do Senhor. Por isso ele recebeu esse peso, essa sentença. Porque primeiro ele chega diante de Deus e olha só o versículo 2. Ele chega diante de Deus, parece que ele sente que tem um suposto, porque não é uma verdade, mas supostamente Deus não se pronunciava diante da maldade. Parece que Deus não estava fazendo nada, mas não é isso. Por isso ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Consegue ver a agonia do coração dele, então? Parece que Deus estava em silêncio, e eu não sei, irmãos, por isso que eu acho que esse livro é muito atual, ele é especificamente para os nossos dias, porque algumas vezes nós olhamos a maldade que está reinando no mundo, homens maus oprimindo outros, e a gente olha e nós oramos, clamamos a Deus, e aparentemente, puxa, Deus não está fazendo nada, Deus está vendo aquela pessoa oprimindo outras, e onde está Deus? Irmãos, Deus está onde Ele sempre esteve, no trono, observando tudo. Deus está vendo tudo, toda a maldade do mundo, Deus está observando e nada cai por terra. Mas para entender isso, para aceitar isso, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé. Por isso que um dos versículos-chave de Abacuque, você vai encontrar no capítulo 2, versículo 4, porque o finalzinho diz: mas o justo pela fé viverá. Pela fé, não pela vista, mas pela fé. Eu não vejo Deus agindo, não faz diferença. Você e eu, nós não precisamos ver Deus agir. Nós precisamos crer que Deus está agindo. Independente da situação, Deus está agindo, Deus está fazendo alguma coisa.
E Abacuque precisava dessa verdade vinda de Deus. Ele está angustiado. Senhor, até quando? Abacuque, ele chega a entender essa verdade, e nós vamos ver isso no decorrer do livro, esse processo que Deus faz no coração dele. Tanto é que no último versículo do capítulo 2, no versículo 20, olha só então o que Abacuque diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra diante dele. Ou seja, o Senhor está no seu santo templo, Ele está sentado no seu trono, Ele está reinando, Deus está vendo tudo, cale-se toda a terra diante dEle. É por isso, então, que Deus ele faz um processo no coração de Abacuque, e no capítulo 3, versículo 2, olha o que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Que palavra é essa? A sentença que Deus vai mostrar para ele, que traria diante do povo por causa da desobediência. Deus vai mostrar para ele o que vai acontecer. Nós vamos ver que Deus, ele vai mostrar para Abacuque que ele vai levantar uma nação ímpia, uma nação má, uma nação de grande impiedade, uma nação poderosa, mas uma nação maldosa, para corrigir o povo e trazer o povo a levar os olhos para Deus. Ele vai mostrar isso para Abacuque, e nós vamos ver isso no capítulo 1, no domingo que vem, tá? Mas quando Deus mostra isso, então ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra. Ou seja, Senhor, eu ouvi o teu decreto, eu ouvi a tua sentença, agora eu sei o que o Senhor vai fazer. Então o que ele diz? E temi, porque se tratava do povo dele. Deus iria levantar uma nação para corrigir o povo dele, a nação dele, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Mas aí então ele diz: e temi, mas ele fala uma frase importantíssima: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra. Ou seja, ele diz: Senhor, faça a tua obra, torne viva a tua obra, faça o que tem que fazer, Senhor. Se esse é o teu decreto, se o Senhor está assentado no seu santo templo, se o Senhor está assentado no seu trono, e toda a terra deve se calar diante de ti, faça aquilo que deve ser feito, Senhor. E aí, com isso no coração, mais adiante, nós chegamos naqueles preciosos versículos que nós cantamos, mas nós não sabemos como que chegou. Muitos cristãos não sabem como que chegou nesse ponto, que é os versículos 17 a 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e farás os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Como que ele chegou a esse entendimento? Porque ele entendeu que Deus estava no trono. E quantas vezes, irmãos, a gente se frustra pelos acontecimentos que nos cercam? Falo por experiência própria. Quantas vezes a gente observa tanta maldade no mundo, tantas pessoas se assenhorando sobre outras, tantas pessoas oprimindo outras, e muitas dessas injustamente. Quantas pessoas estão sendo punidas por defenderem a verdade? Quantas pessoas estão sendo presas por falarem a verdade? Quantas pessoas estão sendo oprimidas por pregar a palavra de Deus? Estão sendo desprezadas por pregar a palavra de Deus. E nós olhamos, oramos, e muitas vezes nós não vemos nada. Parece que Deus não está fazendo nada. Mas, irmãos, a nossa fé, o justo viverá pela sua fé. A nossa fé nos faz entender: Deus está onde? Onde Ele sempre esteve, no trono, tomando conta de tudo. E não só observando de forma passiva, olhando e deixa eu ver no que vai dar isso aí, deixa eu ver o que vai acontecer. Olha só, eu não acredito que ele fez isso, eu não acredito que ele decretou isso, eu não acredito que... Não, esse não é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus que decreta as coisas. Não cai um fio de cabelo
da sua cabeça sem a permissão de Deus. Só que para entender isso, nós precisamos de fé. A gente precisa de fé. Por isso Abacuque, Deus faz um processo no coração dele. Porque inicialmente, ele não tinha um coração, aparentemente aqui, ele não tinha um coração tão entendido dessa forma. Mas Deus trabalha no coração dele. Você vê o apóstolo Paulo passou por esse processo, porque ele foi preso injustamente por pregar a palavra de Deus. No entanto, mesmo estando na cadeia, hoje de manhã lemos um texto sobre isso, em Filipenses. Em Filipenses, Paulo, estando na cadeia injustamente, o que ele disse? Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em Atos, no capítulo 16, você encontra Paulo e Silas presos na prisão, lá com os pés no tronco. E no versículo 24 de Atos 16, você vai encontrar o versículo que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Cadê o povo de Deus que, claro, metaforicamente falando, estão presos, mas estão cantando um hino a Deus? Muitas vezes nas nossas aflições, irmãos, o que a gente tende a fazer é colocar em rede social, colocar a nossa indignação diante dos outros, deixar o coração ficar amargurado. Mas o que nós precisamos fazer é entender que Deus está onde Ele sempre esteve, no trono. Servir a Ele com humildade. Com humildade. Deus usa pessoas, irmãos, ímpias e salvas. Deus usa quem Ele quiser. Ele usou até mesmo um jumento no Antigo Testamento, não foi? Ele usa quem Ele quiser. Então, se Deus usa algum irmão para chegar até você e te incentivar à santificação e ao bom testemunho, abraça aquele irmão, ama aquele irmão, agradece. Se Deus usa a sua vida para atrair outro para mais perto de Cristo, dá glória a Deus, seja usado por Deus. Se Deus usa a sua vida para fazer com que outros também entendam que Deus está onde Ele sempre esteve, no trono, então dá glória a Deus e seja usado por Deus, porque quantas pessoas não entendem isso? Que Deus usa pessoas e quem Ele quiser. Deus usa circunstâncias, irmãos. Então nunca pensa assim, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, não pensa dessa forma. Deus usa pessoas para trabalhar no nosso coração, Deus usa situações, Deus usa circunstâncias, Deus usa tempestades, tribulações, perseguições e correções. Não só tribulações, mas correções. Irmãos, eu queria muito, porque de coração eu amo essa igreja. Eu quero muito que essa igreja entenda, cada um entenda, que nós temos uma vida para zelar diante de Deus. E às vezes Deus vai usar a sua vida para ajudar outro. E Deus quer usar. Nós temos uma vida para viver nesse mundo e um coração perverso para Deus transformar dentro de nós. E Deus vai usar circunstâncias para que isso aconteça. E foi o que Deus fez com o povo de Judá. Abacuque vai entender essa verdade. Ele vai entender isso. Para a gente concluir então, olha só o versículo 3, e a gente já está concluindo. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Não sei se a sua tradução usa essa palavra litígio, mas litígio é... Inclusive o apóstolo Paulo combate o litígio entre os crentes no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 6 de 1 Coríntios. Litígio é irmãos levando outros no tribunal dos ímpios. Isso é litígio. E o que ele está dizendo é que
Deus, por que o Senhor me permite ver tudo isso? Por que o Senhor me permite presenciar toda essa maldade, essa opressão dentro do meu povo? Entenda que o que está acontecendo aqui é um povo perverso, fazendo perversidades entre si. Ricos oprimindo pobres, grandes oprimindo pequenos. É uma opressão, violência. Esses versículos, irmãos, por favor, não entenda aqui que Abacuque está sendo irreverente diante de Deus quando ele fala: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Abacuque não está sendo irreverente. Essa aqui é uma forma de escrita hebraica chamada lamento e é muito comum. Por exemplo, no Salmo 6, versículo 3, diz assim: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? No Salmo 94, versículo 3, diz assim: até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer ou de alegria? E parece que esse é um argumento que nós sentimos também. Senhor, até quando os ímpios vão prosperar? Até quando os ímpios vão ficar por cima? Até quando os ímpios vão governar? Irmãos, essa é uma forma de lamento. Abacuque, ele chega diante de Deus trazendo o seu lamento, a sua queixa, mostrando a sua indignação pelo pecado, mas ele não perde a sua reverência, ele não perde o respeito, ele não perde o entendimento de que Deus é Deus. Senão ele estaria em pecado, mas ele não faz isso. Mas ele lamenta diante de Deus, e é isso que nós devemos fazer. E aí, ele conclui no versículo 4, olha só uma conclusão a que ele chega: por esta causa, a lei se afrouxa. O que significa isso? Aquela lei que sustentava todas as coisas na nossa nação, agora ela está frouxa, ela está mole. Ninguém mais respeita as leis. Não tem mais leis, não tem mais constituição, não tem mais moral, não tem mais nada. Não tem mais nada. E a justiça nunca se manifesta. Senhor, a lei se afrouxa e a justiça não chega. Cadê a justiça? Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Acho que eu não preciso comentar mais nada aqui, né? A justiça está distorcida. Os injustos prosperam, os justos são castigados. As leis daquela época estavam sendo ignoradas. Aqueles que deveriam legislar pelo povo estava contra o próprio povo. Não é um livro bem atual? Os dias de maldade e de pecado que Abacuque estava vivenciando não são diferentes dos dias de hoje. Toda essa vergonha que nós encontramos nos nossos governos, toda a decadência moral da nossa sociedade, o aumento das injustiças, a aprovação de leis que depravam cada vez mais o ser humano, o nosso país, as perseguições que muitos cristãos estão sofrendo por defenderem a palavra de Deus, e tudo mais que está acontecendo no Brasil e no mundo, nada passa desapercebido por Deus. Mas Abacuque, concluindo aqui, quando ele chega diante de Deus e traz a sua queixa, Deus responde. O que dá a entender é que no decorrer do livro é que Abacuque estava esperando que Deus faria o seguinte: Deus protegeria os justos e inocentes e puniria os maus. Mas na verdade o que Deus faz é, Deus ele surpreende Abacuque. Deus diz: Abacuque, o que eu vou fazer é o seguinte:
eu vou levantar uma nação, os caldeus, o rei Nabucodonosor, eu vou levar esse rei até Jerusalém, ele vai invadir a cidade, ele vai levar o povo para o cativeiro e vai roubar tudo que tem, e ele vai destruir a cidade. Abacuque fica mais angustiado ainda, nós vamos ver isso. Ele fica angustiado, não era a resposta que ele estava esperando. E quantas vezes o Senhor nos surpreende no responder, na sua resposta? Nós muitas vezes oramos a Deus, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse assim, assim, assim e assim. Se você olhar Isaías 55, versículos 8 e 9, diz ali que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Muito mais altos. O Senhor nos surpreende, irmãos. Mas o que nós devemos fazer diante de tudo isso? 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Abacuque não estava vendo Deus agindo, mas Deus estava agindo. Deus estava preparando uma nação ímpia. Então, diante de tudo isso, desse aparente silêncio de Deus, que não é verdade, o que nós devemos fazer? E a conclusão para hoje é, apesar do suposto silêncio de Deus, diante das injustiças no mundo, a oração sincera ainda deve ser a nossa prioridade. A oração sincera ainda deve ser a nossa prioridade. Foi o que Abacuque fez. Chegou diante do Senhor. Senhor, até quando? E é o que nós precisamos fazer. Com temor, reverência, respeito diante desse Deus Todo-Poderoso e fé. Fé de que Ele faz tudo conforme o desejo dEle. Amém? Então, nós vamos continuar esses estudos. Hoje foi uma introdução, então deu para entender um pouco melhor a respeito disso.